Alô, pessoal, tranquilito no mas? Soja, milho, arroz, quais são os resultados que se obtêm com a ILP e a ILPF? Nesse vídeo conversamos sobre isso com o Dr. Felipe Carmona. Por favor, fortaleça esse canal, dê um like, compartilhe, comente e se inscreva. Fique aqui porque vai valer a pena. Eu estou aqui com o Dr. Felipe Carmona e ele vai nos dar uma visão sobre o que é esperado dentro da ILPF ou LP de produtividade de lucro. Essa provocação que tu me fizeste para falar um pouco sobre resultados agronômicos e financeiros é uma provocação sadia que normalmente a gente recebe, né? Evidentemente, o produtor sempre quer saber de lucratividade, rentabilidade, e por se tratar de um sistema mais complexo, a gente tem uma série de variáveis aí que devem ser incluídas no escopo de avaliação, que vão nos dar um resultado mais preciso, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de rentabilidade desse sistema em relação aos sistemas puros, né? Mas eu gostaria de falar nessa entrevista, fazer uma abordagem um pouco diferente, porque a questão da rentabilidade dos sistemas integrados é algo que já está mais ou menos consolidado. De fato, já tem muita gente estudando isso e trabalhando na prática com isso. Não é à toa que a integração cresce espantosamente, vertiginosamente em todo o Brasil. E, evidentemente, isso vem galgado, vem embasado como retaguarda uma maior rentabilidade econômica. Mas eu queria falar um pouco nessa entrevista sobre alguns elementos que têm uma valoração monetária, digamos assim, uma valoração não convencional, mas que devem ser levados em consideração quando o produtor fica em dúvida entre tomar a decisão entre fazer a integração ou seguir no seu modelo tradicional de trabalho. Existe uma vasta literatura mostrando que os sistemas integrados, principalmente no subtrópico do Brasil, o professor Aníbal de Moraes, da Universidade Federal do Paraná, fez um compilado de em torno de 25 trabalhos, né, onde ele compara o incremento de produção do milho e da soja em áreas pastejadas, ou seja, em áreas com integração, em relação a áreas sem pastejo, em relação a sistemas puros. E nesses 25 trabalhos, em 21, ele encontrou, né, os autores encontraram maior resposta produtiva e econômica dos sistemas integrados de produção. Aqui, puxando um pouco para o nosso lado aqui das terras baixas do Rio Grande do Sul, também já temos dados aí consolidados de protocolos de pesquisa e de práticos, resultados práticos no campo, mostrando incrementos aí, sistemas puros com uma média de 10 mil quilos por hectare, contra um sistema integrado arroz de 11.500 quilos por hectare, e um sistema de rotação arroz-soja, onde o arroz rende em torno de 20% a mais do que o arroz em sistema puro, né? Então, e claro, toda vez que se fala em sistema integrado aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que considerar também o que se ganha com a pecuária no inverno, né? Também temos aqui uma vasta rede de resultados aí mostrando uma maior rentabilidade também pela adoção do componente pecuário. Temos dados também aqui e uma vasta literatura. Eu trago aqui uma literatura para apresentar para o Nelson, do pessoal da Embrapa, um resultado de 2015 que eu achei muito interessante, que mostra a produtividade de soja, né, em um sistema integrado com diferentes espécies de forrageiras adaptadas ao ambiente tropical. Então, aqui nós temos nesse trabalho uma soja solteira, um sistema puro de soja com em torno de 2.840 quilos por hectare de produção de soja, e uma soja pós-mombaça, que é um pânico de 4.238 quilos por hectare de produtividade, né? Então, são resultados muito expressivos.
São diferenças muito significativas e que a gente não precisa fazer muita matemática para ver que são sistemas realmente mais rentáveis, né? Temos também soja pós-Marandu, soja pós-Rosiziense, soja pós-Massai, sempre mostrando uma vantagem do sistema integrado em relação ao sistema de soja solteira. Nós também temos trabalhos não científicos, mas trabalhos que de resultados de propriedades rurais, e uma das mais interessantes que nós temos é um trabalho que vem sendo conduzido pela Embrapa, no escopo do projeto de integração da rede de fomento ILPF. É uma unidade de referência no Goiás, a Fazenda Santa Brígida, e lá nós temos resultados muito significativos. Era uma fazenda que estava absolutamente degradada, né, no início do projeto, uma fazenda típica do Cerrado do Brasil, com pastagens degradadas e resultados muito ruins. E nessa fazenda, depois da adoção da integração lavoura-pecuária, nós tivemos um incremento de produção de carne absolutamente fantástico. Passamos da ordem de 3 arrobas por hectare para quase 30 arrobas por hectare de carne, e essa produção de carne resultante apenas do residual que fica das lavouras, e lavouras conduzidas, obviamente, com um aporte tecnológico, principalmente do ponto de vista de adubação, para alta produtividade, e nesses casos aí, tendo altas produtividades de carne e altas produtividades também de grãos. E não apenas a produção de carne aumentou muito, mas a produção de milho e soja, mas principalmente milho, aumentou muito significativamente nessa fazenda, né? A gente, no início do projeto, na safra 2006-2007, a produtividade era em torno de 80 sacos por hectare, e hoje está próximo de 200 sacos por hectare. Então, não há dúvida nenhuma, essa é uma unidade de referência muito importante e uma das principais da Embrapa nesse projeto, e mostra esses resultados, que são resultados muito consistentes. Uma coisa que acontece de forma corriqueira nesses sistemas integrados, independente do bioma, e a análise e o resultado financeiro está muito vinculado a isso, é o aumento de matéria orgânica no solo. Esses aumentos de produtividade, eles estão muito vinculados com o aumento da matéria orgânica do solo, né? Na Fazenda Santa Brígida, a gente foram feitas amostragens na safra 2006-2007, que indicavam matéria orgânica de 1,8%, ao passo que em 2014 e 2015 essa matéria orgânica era de 13,5%. E cada 1% de matéria orgânica significa mais ou menos 10 toneladas por hectare de carbono que está no solo, né? Então, isso faz parte daqueles componentes de difícil mensuração de valor, né? O que vale a gente incrementar a matéria orgânica do solo, né? E isso não é um fenômeno que acontece apenas, ou que aconteceu apenas na Fazenda Santa Brígida. Tem dados também de pesquisa que mostram incrementos muito expressivos dos estoques de carbono nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, que mostram que os sistemas de integração lavoura-pecuária, eles acabam por agregar mais carbono ao solo do que os sistemas de plantio direto ou sistemas de pastagem permanente. Então, isso vem ao encontro daquilo que a gente fala do animal como um agente catalisador dos processos de melhoria do solo. Nas nossas terras baixas, a gente também tem um fenômeno muito parecido, principalmente nas regiões mais arenosas, né? Temos um trabalho de pesquisa sendo conduzido na Fazenda Corticeiras, que mostra um incremento de 1,7% para 2,3% de matéria orgânica em apenas 2 anos. Isso é muito significativo. Mas tem um outro componente também de difícil mensuração econômica, por assim dizer, mas que é muito característico dos sistemas de integração lavoura-pecuária, que é a correção do solo em profundidade, né? No sistema plantio direto, a descida do calcário, quando aplicado em superfície, o calcário desce, aí é claro que depende muito do tipo de solo, mas em torno de 2,5 centímetros por ano. Ao passo que quando a gente tem um sistema integrado no mesmo tipo de solo, esse calcário ele pode descer a cerca de 7,5 centímetros por ano.
Isso é muito significativo, especialmente no Rio Grande do Sul esse ano. O produtor que teve essa descida do calcário em perfil, esse sistema radicular mais aprofundado como resultado da integração, foi o produtor que conseguiu ter um resultado melhor, né, de produtividade. Então, também a calagem, ela é favorecida e é um elemento aí, essa descida de cálcio, de magnésio, de bases, em função da integração lavoura-pecuária, normalmente não entra nos balanços econômicos, mas é um elemento que também deveria entrar, porque ele realmente vai dar resultado, principalmente em anos secos, né? Por essa maior produção de raízes das plantas, que faz com que a gente tenha mais porosidade, também uma descida física e química maior do calcário em profundidade. Eu apresento também para o Nelson um mapa aqui com os eventos de estiagem, para a gente ter uma ideia do que é a estiagem, da magnitude desse fenômeno no Rio Grande do Sul, nos estados do sul do país, também do Nordeste e Sudeste, em relação à região dos Cerrados, né? Então a gente tem uma frequência muito maior de eventos de estiagem aqui, e esse foi um ano realmente que o Rio Grande do Sul sofreu muito mais que os outros estados. Então esse componente de melhoria de qualidade do solo é um componente importante nesse aspecto. Outro aspecto importante também a se comentar nesses elementos aí de difícil mensuração econômica é o potencial mitigador de emissão de gases de efeito estufa das pastagens, né, quando bem conduzidas em sistemas integrados, quando bem adubadas. Para trazer eu trago um exemplo aqui de um trabalho feito na Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, no ano de 2013, onde a gente teve lá a medição de quantidades de gases de efeito estufa sequestradas pelas pastagens da ordem de 1,77 megagramas de carbono equivalente por hectare, contra uma quantidade emitida pelos bovinos de 1,18 megagramas por hectare, ou seja, as pastagens acabaram por sequestrar uma quantidade de carbono maior do que a quantidade de carbono que foi emitida pelos bovinos, mesmo a capacidade de suporte dos pastos tendo sido aumentada e a quantidade de animais por hectare tendo sido também aumentada. Isso também são linhas de trabalho que têm sido muito exploradas, né? E a Embrapa também acredita muito nisso, tanto é que lançou um projeto, um selo de carne carbono neutro, que é essa carne advinda dos sistemas integrados de produção, que é um elemento aí que também vai valorizar mais o produto. Então, a tendência é que os mercados paguem mais por essa carne, paguem mais por essa soja, por esse milho, produzindo dentro do escopo dos sistemas integrados, porque, do ponto de vista ambiental, é mais amigável. Mas como que a gente valora isso? Isso ainda estamos engatinhando muito, ainda tem muito que evoluir, mas é certo que os mercados vão pagar mais por isso, e isso também tem que entrar nos balanços econômicos. Então, por fim, diante dessa provocação feita, eu gostaria então de elencar aí esses elementos todos que devem entrar no cômputo da análise econômica, mas que normalmente não entram nesse cômputo, né? Qual é o valor de uma maior produção de biomassa de aérea e radicular? Qual é o valor que nós temos por uma maior estabilidade de agregados que os sistemas integrados promovem, né? Uma maior macroporosidade, uma menor densidade do solo. Quanto custa, quanto vale essa maior retenção de água dos sistemas integrados? Essa maior permeabilidade? Quanto vale essa menor necessidade de nitrogênio que eu vou ter com o incremento de matéria orgânica? A reciclagem de nutrientes, que é muito importante, que a gente bate muito, quanto vale isso, né? O produtor partir para adubação de sistemas, né, no momento em que ele pode adubar apenas o pasto e não precisar mais adubar a lavoura, né? Fazer um critério de adubação que leve em conta o que é extraído pelo grão e o que é extraído pela carne a partir do momento que ele chega em níveis altos e muito altos, principalmente de fósforo e potássio do solo, né? As perdas de solo por erosão hídrica e eólica, quanto vale isso? A maior atividade biológica, né? Essa maior vida de solo, de elementos, digamos assim, amigos, né? Que vão entrar em competição com Rhizoctonia, com Fusarium, com mofo branco, quanto vale isso, né? Essa menor necessidade de uso de insumos, de herbicidas, de inseticidas, de fungicidas.
esse menor banco de sementes de espécies invasoras do solo que os sistemas integrados promovem, né? Quanto vale? Então, esses são algumas das propriedades que os sistemas integrados trazem, né, do ponto de vista propriedades benéficas, algumas delas propriedades emergentes, e que não estão sendo levadas em consideração nos balanços aí econômicos, né, quando se fala da comparação da integração com sistemas convencionais, mas deveriam ser, e existe cada vez mais estudos nesse sentido, e vão ser também esses elementos, elementos encorajadores também, para que cada vez mais produtores adotem esses sistemas integrados que já estão sendo aí adotados em larga escala, em nível global e principalmente nacional. Doutor Carmona, muito obrigado por essa participação. Eu acho que fica muito claro os benefícios ambientais, econômicos, estrutura de solo e outros dessa integração lavoura-pecuária. Eu tenho certeza que o pessoal do canal gostou demais, é muito esclarecedor e agradeço não só em meu nome, mas em todos que vão assistir essa apresentação.